Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 30 de junho. Estamos nos despedindo do mês de junho. Olha como voa o tempo. Este é o Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques de hoje. Democracia, uma palavra bem pesada nos dias de hoje. Homem em estado alto de decomposição é encontrado na divisa entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Guarda Civil Municipal prende mulher de 44 anos no centro da cidade. Seleção brasileira classificada para a próxima fase. Lua do Moranguinho aparece no céu da capital do vinho. Governo federal manda proposta ao Congresso para aumentar os rendimentos do MEI de 81 mil para 140 mil reais. Esse é o Jornal Últimas Notícias com a apresentação de Ednei Paine, falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, Jornal Últimas Notícias aqui de Bento Gonçalves. E a gente inicia o jornal, como sempre, falando de política. Começamos com uma simples pergunta para você. Você sabe o que é democracia? Você pode me responder essa questão? É uma pergunta que pode levar a um cidadão comum à cadeia. Pessoal, pois se você discordar de algo que algumas pessoas de grande influência política concordam, se você discordar, pode dar BO. Democracia é você poder ler as informações do Facebook, do YouTube, de onde for, desde o presidente da República até o jornalista do seu bairro, e poder questionar essas perguntas. É interessante, eu quero que vocês me questionem aqui. Isso sim é uma democracia. Você ter o poder de discordar de algumas coisas e não precisar passar por perrengues por causa disso. Você pode discordar sem poder ser preso. Isso é democracia. Se você tem um modo diferente de pensar, isso é democracia. Bom, é sobre esse questionamento que vamos nos ater no bloco político de hoje. Daí vamos falar da Venezuela. Sim, de novo. Mas eu quero falar para vocês de uma forma diferente, democrática. Você lembra que nos anos 70, é claro, para você que viveu nesses anos 70, né? A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina. E hoje, dá pena do que se transformou a Venezuela. Dos erros que ela cometeu, que os governantes delas cometeram. Hoje, diante de uma catástrofe natural, eles não têm estrutura para tirar os corpos de debaixo dos escombros. O cheiro deve estar terrível. Um governo tomando decisões ruins durante 45 anos. Isso não é democracia. O governo deixou essa terra sem perspectivas. Uma terra onde o seu governo só tirou dinheiro da população. E olha que eu estou falando da Venezuela, hein? A mesma situação estamos passando aqui, né? Pois lá, depois da década de 70, porque a Venezuela tem muito petróleo. E depois da década de 70, quando você discordava de Hugo Chávez ou do Maduro, você iria para a vala, sem ressentimento algum.
E daí você deve estar se perguntando, bah, mas será que ele está falando da Venezuela ou está falando do Brasil? É, como aquela senhorinha do batom, como Bolsonaro que peitou um sistema que de democrático não tem nada. Temos que nos cuidar. Então agora, em outubro, tem eleições e só nós podemos mudar ou não mudar essa situação. Aí depende de cada um, né? Esse foi o bloco político aqui no Jornal Últimas Notícias. A gente sempre abre o jornal com esse bloco para você ficar meditando sobre essas coisas que acontecem aqui no Brasil, no mundo. A política em si, ela é muito rica em detalhes e temos que nos ater a eles. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Amanhã tem mais política. É, pessoal, de agora em diante a bruxa vai pegar. Falei que não tinha mais mamata. Agora o jogo é de gente grande. O Brasil saiu perdendo dos japinhas, dos japoneses, e eles não são bobos, hein? Eles botaram o marcador cerrado ferozmente em cima do Vinícius Júnior. Então ele pouco teve o que fazer. A seleção brasileira usou uma estratégia com passes mais curtos na primeira etapa e não deu certo. O Ancelotti deu aquela olhadinha e disse: opa, aqui nós temos que fazer algumas modificações. E para você que criticava, eu também critiquei bastante o Ancelotti, mas para você que criticava ele agora, eu não critico mais. Porque o cara mostrou, até pode perder as outras de burrada, mas não. Ele usou uma estratégia que eu não colocaria. Eu tiraria o Casimiro, faria muitas coisas diferentes. O Gabriel Martinelli não entraria no meu time, mas ele teve a visão do paraíso e resolveu botar a sua visão em campo. Então, no segundo tempo, ele recorreu a cruzamentos e ali Casimiro se redimiu, né? Pois ele tinha entregado a paçoca no primeiro tempo e empatou a partida. E no apagar das luzes, Gabriel Martinelli fez o gol da virada. Dentre essa classificação, ficou uma preocupação no ar. Lucas Paquetá tem uma suspeita de lesão muscular e tem que dar uma olhada aí no que aconteceu com a criança. Então, para os jogadores, hoje eles estão de folga lá nos States, curtindo a Times Square. E eles só se representarão na quinta para os jogos das oitavas de final, né? Vai ser domingo, dia 17, contra o vencedor de Haaland, da Noruega, e Costa do Marfim. Costa do Marfim também tem uns caras bons, hein? Não vai pensando que agora tudo é fácil, mas eu não gostaria de enfrentar o Haaland. Eu não, a seleção brasileira, né? Então, hoje, Costa Rica e Noruega entrarão em campo e decidirão quem enfrentará o Brasil. Torcemos para a camisa com o menor peso, que é o do Costa do Marfim, mas a seleção que vier, eu te garanto que vai dar muito trabalho. Pois a partir de agora só tem jogo difícil. A seleção brasileira deixa Houston com um ar de seguimos com muita fé. Amanhã tem mais esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Deixa eu te falar aí, o Jornal Últimas Notícias tem um oferecimento na parte esportiva de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, temos um oferecimento de Natal Fitness, o nosso bloco esportivo. E você sabe, né, que fica Natal Fitness? Acabei de falar aí no comercial, né? Bem ao ladinho do Shopping América, aonde você vai entrar no estacionamento do Shopping América aqui em Bento. Dê uma olhada pro outro lado da rua, que lá está inserida a Natal Fitness. Bom, voltamos às pautas do jornal, né? Um corpo de um homem foi encontrado no sábado, dia 27, né? Na divisa entre Bento Gonçalves e Cotiporã. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Fernandes, de 36 anos. Segundo a Polícia Civil de Cotiporã, o corpo estava na localidade da Liga 14 de Julho, e na entrada do acesso à usina hidrelétrica 14 de julho. Ele se encontrava em estado avançado de decomposição, o que indica que a morte teria ocorrido vários dias antes. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil informou que a apuração será feita após o recebimento do laudo do Instituto de Perícias. O sepultamento de Antônio Carlos está marcado para hoje à tarde no cemitério aqui de São Roque, mas não haverá velório. Em relação à segurança pública, a Guarda Civil Municipal aqui de Bento Gonçalves efetuou na tarde de ontem, segunda-feira, a prisão de uma mulher de 44 anos que se encontrava em condições de foragida do sistema prisional. A captura ocorreu no centro da cidade. Após as equipes operacionais obterem as informações sobre a existência desse mandato de prisão em aberto contra a suspeita, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Bento Gonçalves. De posse das características dadas da foragida, os agentes da Guarda Civil Municipal iniciaram um patrulhamento focado na área central do município. A mulher foi localizada e abordada no interior de um estabelecimento comercial. Durante a fiscalização, identificação de civis, os guardas comunicaram oficialmente a existência da ordem de restrição de liberdade da mulher. E ela foi detida, pois ela possuía vários antecedentes também complexos no setor de segurança. Uma condenação definitiva do Poder Judiciário, um mandado de prisão, foi decorrente de processos transitados em julgados pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. A sentença estipulada pela Justiça determina o cumprimento de uma pena preventiva de liberdade privada superior a 8 anos de reclusão. Após receber voz de prisão no centro da cidade, ela foi conduzida por viaturas da corporação até a delegacia de pronto atendimento para o registro e exames de praxe, né? A mulher permanece agora em uma cela da delegacia aguardando a vaga definitiva em um dos presídios estaduais da região, ficando totalmente à disposição do Poder Judiciário quando eles assim quiserem. A retirada de circulação do indivíduo condenado por crimes de alta periculosidade no coração de Bento Gonçalves valida o papel estratégico e o fortalecimento institucional da Guarda Civil Municipal e do policiamento ostensivo. Parabéns, então, à Guarda Civil Municipal por mais esse feito. Vamos para um bloco comercial, o bloco da Harmony, e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Vamos dar uma notícia boa agora do governo federal. Sempre damos aquelas notícias que não são muito boas, né? Vamos ver agora se vai dar liga. Pelo menos em um ano eleitoral tem que ter algumas coisas boas para o povo, né? Porque, pelo amor do nosso Senhor. Bom, o governo federal então enviou ao Congresso um projeto de lei complementar que aumenta o limite de faturamento anual do MEI dos atuais 81 mil para 140 mil. Deixa eu falar para vocês, saindo fora do assunto, o que é MEI. MEI é um sistema do governo que foi adotado, não sei se no governo passado ou no outro, não foi nesse do Lula, tá? Não foi nesse do Lula. Mas é muito interessante para você que não consegue tirar nota fiscal, para você que é eletricista, sei lá, tem um monte de funções dentro desse MEI que você se cadastra e você paga aí 60, 80 reais por mês. E daí você já paga uma graninha para você se aposentar. Você tem várias coisas boas dentro desse MEI, tá? É interessante, você pode passar ali no centro da prefeitura, ali próximo a Maria Fumaça, e lá você vai no portal do empreendedor e pode se informar sobre o MEI. No Sebrae também você pode se informar sobre o MEI e é muito legal, pessoal. É muito legal que você pode ter um faturamento agora de até 81 mil reais e pode tirar nota. De repente você é eletricista e tem que fazer aquela obra e tem que dar nota, aí você tem que fazer um trâmite grande. Não, vai lá e no Sebrae e procura o MEI, se informa sobre tudo. Tem muitas profissões que dá pra gente atuar de MEI e é bem interessante, tá? E até agora, pelo menos esse ano, é até 81 mil reais você pode faturar por ano e você não paga contador, você não paga nada, só paga esses 81 reais por mês aí e tem muitos benefícios. E agora então o governo lançou quer aumentar esse limite de 81 para 140 mil. A proposta irá beneficiar muita gente. Publicada na edição extra do Diário Oficial de ontem, também permite que o microempreendedor individual contrate até 2 funcionários, porque hoje o limite é apenas 1. Então, possibilita aí que você contrate 2 funcionários. Bom, a contratação temporária de substitutos nos casos de licença podem ser feitos aí. Tem que conversar, mas você pode ter alguns funcionários. O projeto prevê uma transição com o teto de 110 mil para o ano que vem, tá? Eu falei 140 mil, mas é para mais tarde, posteriormente chegue a 140 mil. O interessante é que se passar para 110 mil em 2027, vai ser muito legal. Deixa eu entrar em outro assunto com vocês aí antes de finalizar o bloco. No bloco político, no início do programa, nós falamos sobre a Venezuela, sobre as dificuldades que 45 anos de uma má gestão puderam fazer em um país. Derrubaram aquele país. E seguindo nessa mesma linha, eu queria dizer para vocês que nós nos mobilizaremos. E eu também estarei fazendo aí a campanha de arrecadação de donativos humanitários para auxiliar milhares de famílias da Venezuela, tá?
Se você pode, também faça. Foram severamente afetados por um forte terremoto a Venezuela na última quarta-feira, dia 24. É uma catástrofe que nós temos que se solidarizar, porque aconteceu com a gente aqui também. Só que nós temos um pouco mais de dinheiro. Lá eles não têm. Lá eles estão passando por maus bocados. Dados oficiais apontam um cenário bem triste. Depois do terremoto, 1.700 mortes confirmadas. Cara, é muita gente. Milhares de cidadãos estão desaparecidos sobre os escombros. O objetivo é recolher urgente alimentos não perecíveis, água potável, fraldas, itens de higiene pessoal, medicamentos básicos de primeiros socorros, tá? Os donativos, e se você quiser se solidarizar com a galera lá da Venezuela, os donativos poderão ser deixados no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado aí na Avenida Oswaldo Aranha, ou na Secretaria de Segurança, localizada aí na Travessa Itaqui, número 84, no bairro Cidade Alta. É um pedido que eu faço porque a gente aqui em Bento Gonçalves já passou por isso. Já passamos por isso e sabemos que a barra é muito dura. Imagina lá, morreram 1.700 pessoas. O terremoto, ele vai de uma escala de 1 a 9, se eu não me engano. A escala Richter é de 1 a 9. Foi um terremoto de 7.3 e um terremoto de 7.5. Foi terrível. E depois as casas... a construção das casas, como é um país muito pobre, não tem toda aquela referência como temos aqui no Brasil, pelo menos aqui na Serra Gaúcha. Então, qualquer tremorzinho cai, e se você estiver dentro de uma construção frágil, e se cair, um bloco de cimento, é complicado, tá? Deixa eu sair da frente aqui para mim dizer uma coisa para vocês. Olha o tamanho da Lua. Lembra que nós falamos ontem sobre outra perspectiva da Lua de Morango, da Lua do Moranguinho? Na realidade era sobre a colheita do moranguinho, a gente até falou isso de noite, né? Mas ela se avermelhou. Para quem não presenciou esse fenômeno lindo de ontem à noite, porque estava frio, aqui da capital do vinho foi tirada essa imagem, colhida essa imagem. Foi colhida, veja bem que é uma imagem colhida em frente da M. Dias Branco. É a empresa Isabela, no bairro Botafogo. Uma imagem espetacular. Então tá, pessoal, um grande abraço a todos. E voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!